Esse bloco agora a gente vai falar especificamente sobre uniforme, patrocinadores, que são temas assim que atraem muito interesse, né? No Bahia, na sua passagem pelo Bahia, Bahia teve um programa que virou uma referência nacional, né? De popularizar o preço da camisa. Isso foi até seguido por outros clubes, principalmente do Nordeste, que abriram mão de acordos com grandes marcas e fizeram uma marca própria, né? Até que ponto um contrato do Cruzeiro com a Adidas dificulta uma popularização do uniforme? Vocês pensam em alguma coisa nessa linha de popularização, tendo a Adidas como patrocinadora, fornecedora do uniforme do Cruzeiro? Como é que seria o cenário aqui no Cruzeiro? Vamos lá, são dois cenários diferentes, né? Quando a gente fez isso lá no Bahia, eu tinha uma marca própria. Então, por ser marca própria, você tem o domínio do processo. Só um minutinho, claro. Vocês criaram a marca própria para fazer isso ou foi ou vocês já criaram a marca própria e muito tempo depois isso veio? Não. A gente fez junto, na realidade. Ser bem objetivo, a mudança do Bahia de uma marca nacional ou internacional para uma marca própria foi uma mudança com perspectiva financeira. Vou dar outro exemplo prático. A última marca que o Bahia trabalhou foi Umbro, que é uma excelente marca com os produtos excelentes de qualidade. A qualidade de acabamento é muito alta. É fantástico. Então, só que quando a gente projetava a receita, eu tinha com a Umbro R$1 milhão de receita com venda de uniforme. Isso era anual? De fato, você está... anual. Você está falando anual. Eu estou dando números hipotéticos, mas é só para vocês terem noção da diferença. Então, eu tinha lá R$1 milhão. Aí, quando a gente foi se debruçar sobre o projeto de marca própria, qual foi o primeiro conceito? A Umbro Brasil, ela é uma licença, que a Umbro é uma marca inglesa. Então, se a Umbro Brasil me paga 10% de royalties, então significa que, no mínimo, ela paga 10% de royalties também para a Umbro da Inglaterra. Então, se eu tiro a Umbro da Inglaterra, eu já saí de 10 para 20. Eu já dobrei meu faturamento. Com esse simples dado. E se eu for para a produção, se eu me debruçar no processo produtivo, será que eu também não consigo aumentar minha margem? Então, quando a gente se debruçou num processo produtivo, a gente chegou à conclusão que a gente poderia sair de 10% para 35%. Então, para um clube que tem receitas com pouca elasticidade, como é o caso do Bahia, você sair de 1 milhão para 3,5 milhões é uma diferença abissal, assim, para o caixa do clube. Então, a gente resolveu investir no projeto. E aí, o Bahia, naquele momento, estava mais alavancado de receita. A gente se permitiu ser mais ousado. Então, a gente montou uma loja própria, toda do próprio bolso, sem nenhum parceiro, sem nenhum sócio. E a gente estruturou o projeto para que ele, de fato, fizesse muita diferença na vida do clube como unidade de negócio. Então, basicamente, o Bahia, no primeiro ano, saiu de 1 para 5 milhões. Já no primeiro ano. E aí o projeto da venda de camisa popular, que é uma camisa igualzinha à camisa de jogo, só que, vamos dizer assim, com menos robustez nos insumos. Sim. Então, na camisa de jogo o escudo é bordado, na camisa popular o escudo é termoaplicado, que parece hoje essa diferença. Filtrado, né? Hoje uma diferença de modelo jogo e modelo torcida, não é? Eu acho que não sei se na Adidas tem. Em algumas marcas sim, na Adidas não tem. Não tem. Mas eu, por exemplo, já trabalhei com isso. E pro clube, por exemplo... Mas era basicamente essa diferença lá. Que antigamente é modelagem, né? A atleta usa a roupa, a camisa mais colada, pessoa comum não usa tanto. Mas esse modelo do popular e pro, vamos dizer assim, camisa jogo, camisa popular, funcionou muito lá, mas eu tenho também a ver com o perfil da torcida, então eu tenho a ver com renda per capita, por isso que mais uma vez eu volto lá, no estudo socioeconômico cultural de cada região. Então eu tenho lá a predominância da torcida é classe CDE e a menor renda per capita do Brasil entre as capitais. Então, poder aquisitivo muito baixo. E aí, eu tinha um público enorme que não tinha mais acesso às coisas do clube porque não tinha como comprar. Então, precisava criar alternativa para isso. E aí a pirataria entra quente. A pirataria domina. Então, o que é que a gente fez? Criou
uma camisa de R$99 e que ele podia comprar em 10 parcelas. Então a camisa saía R$9,90 por mês. Só que o cara não tem cartão de crédito. Então aí, como não tem cartão de crédito, dificulta também. Então você tem que ir pensando detalhe por detalhe. A bancarização no Nordeste é muito menor do que a bancarização no Sudeste. As pessoas que têm conta em banco. Outra diferença básica. Se você chegar no Nordeste, a maior quantidade de pessoas com seus planos de telefone são de pré-pago e não de pós-pago. Porque as pessoas não têm segurança de ter o dinheiro no mês seguinte. Então, tudo isso eu tenho que botar no pacote na hora que eu vou desenvolver um produto. Porque eu preciso ser muito assertivo na hora de vender ele. Então, a camisa popular lá funcionou muito. Só que ela também não podia ter tempo todo. Porque se eu tenho camisa popular o tempo todo, eu começo a canibalizar a camisa mais cara. E aí afeta meu caixa também. Então, o que é que a gente trabalhava? Eu trabalhava com lote. Era meio... Aí a experiência do Carnaval de Salvador. Lança o primeiro lote. 3.000 camisas. Vendeu as 3.000 camisas. Pronto, não tem mais camisa. E aí você fica só com a mais cara. Aí a demanda vai crescendo de novo. As pessoas querem camisa popular, precisam de camisa popular. E você vai deixando represa, né? E segura. Chega no momento, faz assim, caiu a venda da mais cara, tá na hora de soltar de novo camisa popular no mercado. Aí você solta a camisa popular. Então você vai regulando. No caso, quando você tem uma marca grande como a Adidas, é quase que impossível conseguir fazer isso. Por vários motivos, não é por culpa deles, não. Primeiro, você tem muito produto que é importado, porque é uma marca internacional. Então eu tenho o preço do dólar impacta no preço do insumo. Segundo ponto é a tributação no Brasil. Uma camisa tem 30% de imposto na camisa. É muito caro o imposto no Brasil. Aí eu tenho o lojista... Isso representa R$90 a R$100. Exato, camisa. Da camisa. A camisa custa R$300, R$100 basicamente é imposto. E aí eu tenho o próprio lojista, que ele compra para revender. Então tem a margem dele também para ele poder manter a loja de pé. Então é muito processo para que a camisa consiga chegar a 99. E aí, mais uma vez, então por que no Bahia conseguia? Porque a gente controlava o processo. Então era a gente que comprava o tecido, era a gente que contratava a fábrica aqui. E a loja era a gente também que cuidava. Então eu diminuo minha margem, porque a loja é minha. Então assim, são negócios completamente diferentes. Agora, se você disser assim, tem alguma solução para poder levar um material mais barato para o torcedor? Tem. Que é nos produtos licenciados ou numa marca própria do Cruzeiro. Porque o fato de eu ter a Adidas, ela não me veda de ter produtos licenciados com marca própria. Eu posso ter. Agora, eu não posso ter igual a camisa de jogo, porque a camisa de jogo é a propriedade deles. Mas eu posso fazer produtos tão bonitos e tão atrativos quanto com um valor menor que chega ao torcedor. Então, isso também está no nosso script, que é um desenvolvimento tem um termo que a gente usa que é o guide de produtos, em que eu consiga trabalhar para cada tipo de classe social, cada faixa etária, porque aí eu tenho que pensar que um produto para uma criança de 12 anos tem uma cara diferente do produto de um menino de 15, de uma criança de 15, ou de um jovem de 22 anos. Porque existem características diferentes assim na forma em que a pessoa... Porque quando você compra um produto, você está ali de alguma maneira mostrando a sua personalidade. Vou dar um outro exemplo saindo do futebol. Outro dia eu tive uma reunião com a empresa e o cara me mostrou um negócio que isso me marcou muito, que era uma camisa do Star Wars. Aí a camisa era a cara de Darth Vader. E a outra era o Darth Vader com aquele soldado que tem a roupa branca, só que eram os dois abraçados e o soldado fazendo um chifrinho no Darth Vader. Qual é a que vende mais? Entendeu? Sim. Uma parecia camisa promocional que o cara assistiu o filme e ganhou. E a outra mostra o estilo de vida da pessoa ser descontraída com um personagem que ela gosta. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes tratando do mesmo assunto. Eu preciso trazer isso para a realidade do futebol. Então, eu preciso trazer isso para o jeito de como as pessoas querem se expressar como cruzeirenses. Então, eu tive um papo com Bruno, que é o gerente da loja do Barro Preto.
que é um menino que conhece muito da história do Cruzeiro, e foi muito legal o papo com ele, trouxe muito detalhe. Então, quando ele me diz que o Barro Preto foi a primeira favela de Belo Horizonte, e é onde os operários de Belo Horizonte. Sim. Então, assim, eu tenho muita história ali para utilizar. Por que eu nunca utilizei? Então, eu posso ter uma linha, uma coleção toda voltada com essa comunicação de Barro Preto. Eu posso ter, apesar da história do Barro Preto com o Cruzeiro, eu tenho uma pampulha muito forte na vida do Cruzeiro, né? Tenho a Toca 1, Toca 2 e a Toca 3, as 3 na pampulha. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode beber na fonte da história do clube, da cidade, e que eu acho que às vezes o Cruzeiro não se aproveitou disso. Vou fazer um outro paralelo, lá com o Botafogo. Eu ficava indignado como é que o Botafogo tem, vamos dizer assim, a sua figura mais forte da história do clube, que é Garrincha, que é um índio. Garrincha era indígena, e o Botafogo nunca trabalhou o fato de ser o maior ídolo. É o único clube brasileiro que o maior ídolo é indígena. E nunca trabalhou isso na sua essência. Então, assim, a gente não pode nunca perder as referências, porque essas referências foi o que fizeram ser o Cruzeiro do jeito que ele é hoje. Leni, a gente está falando de uniforme, o Cruzeiro hoje está usando um escudo da década de 40, né? É um escudo comemorativo, enfim, lembrando. A próxima linha de uniforme do Cruzeiro voltará a ter as estrelas soltas? Você já consegue me dizer isso? Já há o projeto desse uniforme? Já. Na realidade, eu posso antecipar. A gente já está discutindo o uniforme de 2024, pra você ter ideia. 2023 volta a ter estrela solta? Volta. Vou dar esse spoiler, vai. E o lançamento é previsto pro início do ano que vem? Deve ser mais ou menos pro ano que vem. Tá. E quantas camisas da Adidas, né, vocês já venderam esse ano? Tanto a branca como a azul? Esse é o número que eu ainda não tenho atualizado, porque a gente tá... e aí é muito fruto da minha chegada, vamos dizer assim, recente. Então eu tenho muito dado ainda para estudar, não cheguei ainda neles. A gente tem as lojas oficiais, né, que a gente precisa apurar uma a uma. A gente tem e-commerce que precisa apurar, e aí depois eu consigo dar um dado mais concreto. Mas não vou me aventurar a dar um chute não, porque seria leviano. E aproveitando, Bruno, desculpa, muitos torcedores do Cruzeiro, né, reclamaram da qualidade do material da camisa branca. Vocês já conversaram com a Adidas para saber assim, alguma coisa que houve aí? Já. Quando surge essas questões, é muito rápido, porque você tem uma enxurrada de venda, no outro dia começa a rede social, um monte de gente a questionar, a gente tem que reportar a Adidas. É algo que, se eu dissesse assim, a Adidas vai mudar o tecido, é impossível isso. O que a gente precisa é monitorar eles para que, se de fato é um problema na qualidade do tecido, que a gente não utilize mais aquele tecido. Então aí é sempre um problema para resolver para frente. Mas a gente monitora sim e, obviamente, pondera com eles de que, de fato, assim, se a questão é tecido, precisa ser revisto, precisa atender o torcedor, fazer troca, enfim. É o que a gente tem monitorado em cima. Mas teve, eu diria que uma crítica inicial logo no início, depois a coisa meio que cessou. Eu não sei se também, se de fato as pessoas... Porque aí eu não estou querendo imputar culpa a ninguém, não. Sim. Mas existe, às vezes, o cara... Mal cuidado, né? Porque, assim, você compra a camisa, aí você vai pro jogo, aí você senta, encosta no muro, que é aqueles muros chapiscados, vai puxar a linha, entendeu? Sim. E você comprou num dia, encostou no muro no outro, vai puxar. A lavagem também, né? Tem lavagem, tem um monte de coisa que pode implicar. Então, assim, não é imputar ao sócio culpa, ou ao torcedor culpa, de maneira nenhuma, mas existem casos e casos, que aí realmente precisa ser avaliado um a um. Não tem como a gente... Queria aproveitar esse momento spoiler aqui para perguntar se a gente vai ter camisa 3 esse ano, e se você pode dar algum detalhe sobre vai ter camisa 3, é o único spoiler que eu posso dar. Lançamento previsto para mais ou menos o que? A gente quer muito para agosto. A gente está agora tentando ajustar calendário. Por quê? Porque agosto é dia dos pais. Então, e para quem não sabe, assim, comercialmente, o dia dos pais é o Natal do clube do futebol.
é a data onde mais vende. Então é importante, se a gente tiver um lançamento para essa época, ajuda muito. Agora, você disse e a gente sabe que vocês começam a resolver detalhes de camisa muito antes. Essa terceira camisa foi definida ainda pela associação? Foi. É. A Aí, cor também você não vai falar pra gente. Tudo, não posso. Ô, Lene, qual que é a sua avaliação, né, do contrato feito com a Adidas até 2025? Eu acho um bom contrato, óbvio que sempre vai ter coisa a melhorar. Mas eu acho também que é muito injusto se eu chego aqui e digo, o contrato, não só da Adidas, qualquer um, diz, é bom ou ruim. Por quê? Porque quando você só faz o recorte da época, é muito fácil usar o recorte que eu quiser. Mas tinham coisas ali daquele momento que eu não vivi, que eu não sei, que impactaram com certeza nos acordos comerciais. Então, eu chegar e dizer, isso não presta, isso presta, seria muito antiético de minha parte. Mas o contrato é um contrato que é bom, que tem ponto a melhorar e que a gente discute com a Adidas todo dia, porque o fato de você ter o contrato não significa que você não pode melhorar ele enquanto ele está sendo utilizado. Por isso existe aditivo de contrato. Então, o que a gente tem feito é repassar. E até porque quanto mais vender, a Adidas ganha mais, né? Para todo mundo é melhor. Então, você pode dar um exemplo? Assim, eu sei que isso são coisas mais confidenciais, mas algum exemplo assim do que você acha que poderia ser um aditivo? Não, aí é difícil eu lhe dar um exemplo, porque senão eu iria muito para uma coisa específica. Mas a gente tem desde coisas mais comerciais, assim como royalty, que tudo sempre pode ser discutido, porque o royalty, eu posso dividir ele, por exemplo, se o royalty for para uma grande rede online, ele ser um. Se ele for para uma loja própria, ele pode ser outro. Se ele for para a rede de lojas que seja licenciada, franqueada, ele pode ser outro. Hoje é tudo igual. Hoje é igual. Você pode revelar qual é o percentual? Não posso, aí tudo é Mas é tudo igual, é igual para todos esses. Entendi. Tá, no passado, o Cruzeiro já teve um contrato com a Adidas, né? Nos anos 80, patrocinava a maioria dos clubes brasileiros. Existe até aqui uma pergunta do Gilmar Lanier, sugerindo o Cruzeiro fazer uma réplica, assim como já fez réplica de outros uniformes e com outras fornecedoras também, do uniforme da Adidas de 87, ano que o Cruzeiro foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, e com aquela marca da Adidas antiga. Eu até esqueci o nome dela, você vai saber falar. Mas é uma sugestão dele, e se existe algum plano de o Cruzeiro fazer uma camisa da Adidas com a marca antiga da Adidas. Não, isso não está, eu vou dizer assim, cravado com a Adidas, porque isso depende mais deles do que da gente. Porque normalmente uma camisa retrô, quando a marca grande faz, isso passa por um plano estratégico deles. Entendi. Então a gente pode solicitar, pedir, mas se não tiver dentro da estratégia deles, a gente não consegue interferir. E aí quais são as alternativas? São os licenciados especializados em camisa retrô, que aí sim eu posso fazer em paralelo, e se a gente entender que este modelo é o que tem maior potencial, a gente pode ir por esse. Eu particularmente acho que outros modelos teriam mais potenciais assim de venda, né? A gente tem que lembrar que ano que vem tem 20 anos de Tríplice Coroa, tem 20 anos, por exemplo, do Raposão, tem um monte de coisa que eu diria assim, ganchos. Tá dando dica do uniforme de 2023. Não. Jura você que não. Eu tô usando como exemplo, porque hoje a gente debateu calendário, né? Também para o ano que vem, de coisas que a gente pode usar. Então, assim, e tem muito gancho de título. O próprio Ronaldo Claro. É um gancho por que não uma camisa retrô de 93, 94, né? Que ele usou. Sim. Então tem um monte de coisa que a gente está mapeando. E aí, mais uma vez, a quantidade de coisa que eu falei com vocês aqui, eu tenho 40 dias de clube. Então, assim, claro. É muito caminho para se tomar, mas a gente tem que priorizar o que é mais importante agora. E aí os projetos a gente determina o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ainda falando do uniforme, mas agora sobre as marcas, o Cruzeiro tem hoje, salvo engano, todas as propriedades do uniforme estão ocupadas por algum patrocinador. Eu queria saber se há possibilidade de algum desses patrocinadores abrirem mão do anúncio, da exposição da marca
caso cheguem outros parceiros que paguem melhor, se há alguma negociação nesse sentido, ou se o Cruzeiro vai seguir vai cumprir todos os contratos, enfim. O Ronaldo, quando chegou, ele falou muito sobre possíveis novos patrocinadores e tal, mas naquele momento todas as propriedades já estavam ocupadas. Aproveitando, aconteceu isso até no uniforme do time feminino, né? Que a Gerdau entrou. O mercado BH Exato. mudou, né, Isso é uma oportunidade que a gente não pode antecipar o patrocinador atual. Eu não posso chegar para ele agora. Se chegar alguém que pague mais, você sai, não dá. Mas os contratos permitem isso? Assim, tem essa flexibilidade? Todo contrato, você tem cláusula de saída. Multa. Qualquer contrato. A mais simples é multa. Mas a gente quer cumprir todos. Obviamente que, ao mesmo tempo que eu quero cumprir, eu preciso melhorar a receita do clube. Então, a gente está no mercado conversando com um monte de empresa. Tem que conversar sempre. Se não é para agora, é para 2023, é para 2024, a gente tem que estar sempre monitorando o mercado. Não dá para ficar de berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. Então, a gente conversa com o mercado. Se chegar, como foi exatamente o caso da Gerdau, em que a Gerdau disse, não, eu quero fazer o projeto, vamos conversar, chegamos num denominador, conversamos com o BH e mostramos a ele que era uma oportunidade muito boa, inclusive para a estruturação do futebol feminino. E ele, prontamente, ele fez assim, não vou criar problema nenhum para o Cruzeiro, pelo contrário. Claro que eu vou colaborar. Há uma sinalização de alguma empresa já? Não, sinalização não. O que a gente tem é muita conversa aberta e isso normalmente não é rápido, né? Claro. Existem diversas reuniões, vai, volta, até a coisa de fato virar uma proposta. O acordo atual com o Pedrinho, com o BH, é até quando? Até 23, dezembro de 23. Agora, lá no Real Valladolid aconteceu um fenômeno, e o Ronaldo citou isso numa das suas lives, que foi... Bruno, só para eu não perder o fio da meada. É até 23 e já tem todas as cotas antecipadas ou as cotas só estão antecipadas desse ano? Porque a gente lembra que o Gabriel falou sobre cotas antecipadas. Grande parte já foi antecipada. Não foi tudo não, mas grande parte ainda na associação foi antecipada. Perfeito. Lá no Valladolid aconteceu um fenômeno que o Ronaldo até citou, que foi a internacionalização dos patrocinadores, né? Ele lembrou que antes da chegada dele o clube tinha patrocinadores locais e em seguida fechou acordos com empresas globais. Você vê esse fenômeno acontecendo também no Cruzeiro numa próxima leva de patrocinadores? Sem sombra de dúvida. Sem Você sombra acha de que é uma dúvida. tendência? É uma tendência porque Ronaldo ele é um ativo muito grande, né? Então, assim, as empresas, e ele é conhecido no mundo todo, então as empresas obviamente se interessam muito por de alguma forma estarem ali próximas a ele, né? Se atrelarem à imagem, à credibilidade dele. Então, com certeza tem um olhar também para o mercado de fora, e as empresas de fora também começam a olhar o Cruzeiro de maneira diferente, sem sombra de dúvida. Lene, você chegou a falar que vocês não trabalham, né, com um orçamento assim para 2023. Não, orçamento a gente trabalha. Isso, orçamento não. Assim, almeja um teto assim e tal, tudo mais. Mas em relação a um eventual acesso do Cruzeiro, né? Em quantos %, né, a porcentagem que representa no ganho do Cruzeiro? Aumento de receita, assim. É difícil eu prever, até porque eu acabo ficando muito focado só na minha área, né? E quando a gente vai falar do orçamento, a gente tem um orçamento, vai englobar tudo. Então, assim, essa é uma pergunta que acho que Rafael lhe responderia melhor. Mas e na parte comercial? Na parte comercial, a gente imagina aí no mínimo 30% de incremento. E que é um baita crescimento, assim. Só que a gente tem possibilidades de ter incrementos ainda esse ano, se a gente lança novos projetos. Porque a área comercial ela não pode ficar muito focada só em venda de patrocínio na camisa, né? Eu tenho que criar alternativa o tempo todo. Então, a gente hoje está estruturando a equipe para a equipe ser dividida por unidades de negócio e nessas unidades de negócio a gente trazer dinheiro novo, como a gente costuma falar. Eu dei o exemplo aqui, Raposão e Raposinho. É uma unidade de negócio que a gente quer trabalhar. Sim, eu preciso fazer a força deles virar receita também para o Cruzeiro. Agora, quando você fala 30%, não está falando de TV. TV é outra... Não, TV é com você, não? Não. Estou falando de receita comercial mesmo. Tá.
Eu queria saber, assim, ainda nessa questão de meta, você falou do aumento de 30%, mas eu queria, você já tem, eu sei que você chegou há pouco tempo, mas uma meta de receita comercial em 2023, assim, em caso de acesso, em caso de permanência, já Não, existe eu ainda não tenho. Não, e né? porque isso é preparado normalmente, a gente fecha isso entre setembro e outubro. Então a gente hoje está estruturando para quando chegar mais ou menos nessa época do ano, a gente já ter tudo projetado para 2023. Aí você tem cenário de Série A, cenário de Série Para B. 22, você tem essa meta para cumprir? Cumprir? Né? Não, tem meta para cumprir. Mas seria, você poderia revelar o que é mais ou menos? Eu posso lhe dizer que a meta hoje o que eu tenho é de ter 30% de receita a mais do que teve em 2021. Então, se você pegar o balanço de 2021, área comercial projeta 30% a mais. Agora, esses 30%, é o que eu estou trabalhando. Esses 30% representam também um incremento no valor de patrocínio do Cruzeiro para frente. Porque assim, o Cruzeiro sempre teve um patamar de patrocínio, né? Ano a ano mudava, mas subia 1 milhão. O patrocínio do Cruzeiro na gestão do Ronaldo tem potencial em 1, 2 anos para subir muito. E é importante porque na queda também esse patamar reduziu, né? Ele precisa voltar, em teoria. Patrocínio de uniforme, em geral, é algo que tem pouquíssima elasticidade. Por isso que tem esse cenário que de um ano para o outro você tem um crescimentozinho. Porque, como é projetado o valor, né? O valor não é um mero chute. O valor está baseado em quantidade de jogos que são transmitidos, tantos por TV aberta, tantos TV fechada, tamanho de torcida, engajamento de torcida. Tudo isso está no pacote para você dizer, meu patrocínio vale X. Então, por isso ele não tem tanta elasticidade. Mas o fato de Ronaldo chegar, o fato de você crescer muito o engajamento da torcida. O Cruzeiro, semana passada, ficou 16º engajamento global do Twitter. Então, no mundo todo, a gente ficou em 16º lugar. Só tinham 3 brasileiros. Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Então, você tem o advento de Ronaldo, o advento da subida, que fé em Deus a gente sobe. Crescimento de exposição. Aumento de audiência. Tudo isso vai entrar no pacote. Chegada de jogadores com perfil de liderança. Então, né? Tudo isso entra no pacote para a gente tentar dar uma, vamos dizer assim, uma esticada maior nesse valor. E tem um outro fator, que é o próprio mercado reaquecer. Então, eu vou, por exemplo, usar um exemplo aqui, mercado de apostas, que hoje, disparadamente, e isso não é segredo para ninguém, é o mercado que mais paga. Então, você pega todos os clubes brasileiros hoje, em alguma posição tem um patrocinador de aposta. Então, é uma briga entre eles por espaço. Então é reserva de mercado, né? Então quando você tem pouco espaço, ou seja, você tem muita demanda e pouca entrega, faz com que o valor vá subir. Então aí os clubes também têm que trabalhar um pouquinho nisso para poder melhorar as suas projeções. Né? Para fechar essa questão de patrocínio, o Cruzeiro é um dos poucos clubes que tem um acordo e que vende camisas limpas, né? Sem os patrocinadores. Essa política é adorada pela torcida do Cruzeiro e isso estimula muito a venda de camisa, ainda mais de marca internacional do Cruzeiro, que também é uma marca que tem é muito popular entre os torcedores. Essa política vai mudar a partir do ano que vem ou o Cruzeiro vai continuar vendendo camisa limpa? Não, a ideia é manter da mesma maneira. Não tem por que a gente alterar algo que tem uma adesão tão grande, aderência tão grande do torcedor e que hoje os contratos permitem a gente. Então a gente mantém igual. Beleza.